apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Por Dentro dos Seus Direitos, com o subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte, Dr. Márcio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, ouvinte, tem algumas perguntas que ficaram aqui da semana passada, né? Deixa eu só localizar aqui rapidinho. O ouvinte com o seguinte: comprou um liquidificador e com 60 dias apresentou problemas, e a assistência técnica disse que não tem mais nada a ver com isso. Está correto esse procedimento? Não, Marcos, de forma alguma. A assistência técnica autorizada pelo fabricante tem tudo a ver com isso. A questão é que passou esse prazo aí, eu não sei se passou 60 dias da data que o ouvinte, o consumidor, comunicou o fato ao fabricante, certo? 60 dias da compra apresentou um vício, com a intermediação da loja onde ele fez a compra, ou entrando em contato diretamente com o fabricante, pelo site ou pelo 0800, será gerada a ordem de serviço e será orientada a procurar assistência técnica autorizada pelo fabricante, ou na cidade de Caicó, ou em qualquer lugar do país, se for o caso, enviando via correio, via transportadora. Lembrando que o consumidor não vai ter nenhum gasto com de transporte, né, do produto, nem para ser enviado, nem para ser devolvido. Então, no momento que a assistência técnica recebe aquele produto, ela tem 30 dias para sanar o problema e devolver aquele produto em perfeitas condições de uso para o consumidor, né, o adquirente. Aí sim, se não for cumprido esse prazo, por qualquer razão, não interessa ao consumidor a razão do descumprimento, já nasce para ele o direito de exigir a substituição do produto por um novo, isso aí junto ao fabricante, ou a devolução da quantia paga, né? Então, hoje eu não sei se esse prazo está extrapolado, mas é interessante que ele mantenha um novo contato com o fabricante, se for possível, preferencialmente sem intermediação da loja, deixando claro, Marcos, que a loja ela tem a obrigação de prestar auxílio ao consumidor, principalmente se não existir assistência técnica na cidade de Caicó. Se existir assistência técnica na cidade do Caicó, a lei não obriga, não há decisão judicial que obrigue a loja a prestar algum auxílio. O consumidor tem que entrar em contato com o fabricante e procurar assistência técnica. Não existindo na cidade a assistência técnica, a loja ela é obrigada, né, a decisão judicial, transitada em julgado, com efeito erga omnes, usado para o Brasil inteiro, a loja ela é obrigada a prestar auxílio ao consumidor, nem que seja ligação, entrar em contato, acionar o fabricante de alguma maneira, porque quem vai resolver o problema é o fabricante. Então, nesse momento, eu orientaria o ouvinte a entrar em contato com o fabricante, expor essa história. Se já passou 30 dias de quando ele comunicou o fato, de quando foi gerada a ordem de serviço, a conversa dele já vai ser no sentido de optar entre a troca do produto por um novo ou a devolução da quantia paga com os juros, né, com a correção monetária que a lei garante. E se não seguir, se esse contato não for pacífico, não for resolutivo, ele já pode procurar o PROCON aqui na Central do Cidadão de Caicó. Outra pergunta, fiz um empréstimo bancário e paguei praticamente o triplo do que consegui, do valor que fiz o financiamento, o empréstimo, aliás, né? Tenho algum direito a alguma coisa, não? Marcos, isso aí é padrão, você, dependendo do tempo de duração, que você consegue emprestar um dinheiro hoje de uma instituição financeira e você vai pagar com 12 meses, com 24, 48, 60, 72 meses, 96 meses, 98 às vezes. E nós temos aí uma variação muito grande de juros, porque o Brasil ele não regula juros para instituição financeira. Eu já peguei contratos aqui, mas dessas empresas aí que emprestam para negativado, que não fazem consignado, algumas fazem, outras não. Eu já peguei contratos aqui com empréstimos com prazo de pagamento em 12 meses, com mais de 1000% de juros. É a coisa mais absurda, é absurdo, é imoral, mas não é irregular. A lei ela não limita essa valoração de juros, certo? Então, o único direito que esse ouvinte teria frente a esta instituição financeira onde ele fez o empréstimo seria se ele conseguisse comprovar que houve algum afronto, algum vício na fase pré-contratual. Se quando ele sentou lá no birô, na mesa, na salinha do banco, do funcionário do banco ou do colaborador, se for algum correspondente bancário, se foi prometido a ele um encargo de juros, um montante de pagamento que foi descumprido, ele pode sim acionar a via judicial, porque por determinação legal também, Marcos, o artigo 52 do Código do Consumidor, ele gera ali uma série de obrigações que tem que ser cumpridas pela instituição financeira na fase pré-contratual, ou seja, o consumidor ele tem que ser informado de maneira clara, precisa e pormenorizada acerca de todos os trâmites financeiros dessa operação. Ele tem que saber exatamente com
quanto ele vai receber do valor emprestado, já descontado o IOF, ele tem que saber quanto ele vai pagar no total no final, ele tem que saber quanto ele vai pagar por mês, ele tem que saber quanto vai pagar de juros por mês, de juros por ano, e aí pela operação integral, né, o custo efetivo daquela operação. Então, são uma série de requisitos mínimos que a lei exige para que o consumidor não fique se sentindo enganado posteriormente. Infelizmente, essa obrigação legal é muito mais descumprida do que cumprida, porque eu entendo que a pessoa, quando procura ali fazer um empréstimo, às vezes, se ele receber a informação real do tamanho do abacaxi que ele vai descascar posteriormente, muita gente desiste do momento e o banco não quer isso. Então, equivocadamente, eu diria até de forma criminosa, a atuação das instituições é de mentir, de enganar o consumidor. Não vai ficar muito barato, é muito bom para você, faça isso, fica com o dinheirinho ali guardado, o juro é muito pouco, quando na verdade não é, né? O juro é muito abusivo. Hoje existe uma guerra, né, do governo federal com o Banco Central sobre taxa de juros, não sei o quê. Essa taxa de juros que se discute aí não é a taxa de juros dos nossos empréstimos, né? Os nossos valores de empréstimos são muito mais elevados, são muito mais absurdos, abusivos. Então, o principal aí que esse consumidor pode alegar são essas ofensas ao cumprimento da lei. Se ele não recebeu a informação clara, precisa e pormenorizada na fase pré-contratual, porque se ele sabia direitinho o que ele ia pagar, se ele tinha a informação plena, se ele estava consciente, ele não vai ter muito do que reclamar agora na fase pós-contratual, depois que acabou de pagar. Mas se houve alguma afronta, se ele foi enganado, se ele se sente enganado, se ele não recebeu a informação correta, ele pode procurar inicialmente o PROCON, mas ele vai acabar decaindo de fato na via judicial, que é o juizado especial, se for o caso, ou a Justiça Civil Comum aqui da cidade de Caicó posteriormente, para discutir esse direito. Depois que a denúncia entra no PROCON, né, qual é o prazo máximo de resposta que o consumidor ele vai ter? 10 dias úteis. 10 dias úteis. Quando o consumidor procura o PROCON, desculpa, eu não vou falar máximo, esse é o prazo mínimo, porque tem dois tipos de empresa, né? Tem as empresas que são cadastradas, Marcos, no Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, quando essa empresa é cadastrada e ela fornece o meio de contato eletrônico, junto com os fornecedores, junto com os PROCONs e outros órgãos do país inteiro, é gerado ali, no momento real da abertura da reclamação, uma notificação eletrônica. Essa empresa é notificada pelo Ministério da Justiça em tempo real e ela tem um prazo ali de 10 dias para apresentar uma resposta. Ela é obrigada a apresentar essa resposta sobre risco do cometimento do crime de desobediência. A notificação vai, inclusive, com esse apontamento. Se a empresa não tem esse cadastro eletrônico, então tem que ser na moda antiga. Tem que haver uma notificação física via correios. Eu tenho que preparar esse material para enviar para a empresa e o prazo aumenta para 30 dias. Obviamente, quando alguém me procura para reclamar de uma empresa que não tem um cadastro, eu faço as notificações também por e-mail, né? São meios ali que nós criamos para tentar uma comunicação mais rápida e efetivamente tem dado certo. A empresa responde um pouco mais rápido. Se o consumidor procura o PROCON e é aberta ali uma reclamação que não tem a solução esperada, ou porque por alguma razão não houve resposta, ou a resposta, né, não foi aquela que o consumidor esperava, não foi resolutiva, nós abrimos ainda uma segunda reclamação, né, uma reiterativa, que é bem mais gravosa contra aquela empresa. Se ainda assim não houver a resposta, a atuação aqui é encaminhar o caso para fiscalização. Nesse momento o consumidor não faz mais parte daquele procedimento, porque a fiscalização será entre PROCON, entre Estado, né, que é o defensor real do direito do consumidor, e contra aquela empresa, onde poderá ser gerada uma punição administrativa, uma multa, uma interrupção da atividade, um fechamento de estabelecimento, uma série de multas são estabelecidas pelo artigo 56 do Código do Consumidor. E o consumidor receberá ali uma documentação adequada a procurar a via judicial. Então, aquela empresa que inicialmente teve a chance de resolver apenas com o cumprimento da lei, ou seja, enviando um novo produto, devolvendo algum valor, recalculando os juros, se for o caso, cancelando um contrato que é ilegal, que é aparentemente ilegal, ou seja, ela tinha a chance de resolver de forma bem simples. Então ela vai estar sujeita agora a dois procedimentos. Um administrativo, que é bastante severo, que é o do PROCON. As multas elas são realmente altas e a empresa é obrigada a pagar, senão ela vai parar de funcionar. É muito difícil se furtar dessa obrigação. E vai estar sujeita também a um procedimento judicial, onde o consumidor, além daquela exigência inicial que ele fez no PROCON, porque o PROCON não pode discutir os danos morais e materiais, então o consumidor,
consumidor, além da discussão inicial apresentada via PROCON, deve exigir também a reparação, a indenização, né, pelos danos morais e pelos danos materiais. Ou seja, a empresa que descumpre a lei, ela só agrava a própria situação. Aí, de repente, aparece uma empresa até aqui na cidade de Caicó, ou em Natal, que é a sede do PROCON, desesperada, quando recebe a multa, quando não consegue mais emitir documento fiscal, quando recebe uma citação, né, inicial do Poder Judiciário, tentando resolver. Isso aí é a prova da sua ineficácia anterior para com o consumidor. Então, esse é o procedimento padrão da atuação do PROCON, pelo menos a parte que me cabe aqui, que é a parte do atendimento. O ouvinte pergunta o seguinte aqui, ele conta que fez um empréstimo e tem recebido cobranças da empresa no seu estabelecimento comercial, no seu local de trabalho, aliás. Isso é correto? Marcos, isso não é correto. Você veja bem, a cobrança, nós discutimos no direito do consumidor a cobrança indevida e a cobrança devida. A indevida é aquela que o consumidor não deve, ele não fez aquela contratação, ou fez e já quitou, ou então ele tem uma parcela que vence todo dia 15 e a partir do dia 10 ele está sendo cobrado. Essa cobrança é indevida, ela é abusiva, pode gerar inclusive o direito reparatório. E a cobrança devida, quando você realmente tem uma dívida, inclusive inadimplida, pode ser uma dívida que esteja em dia ou que esteja vencida, você é devedor daquele valor. Essa dívida devida, ela tem regramento para sua cobrança. Não pode ser vexatório, não pode criar desconforto nem constrangimento para o consumidor. Então, se esse consumidor se sente incomodado com essa empresa, com esse empréstimo que ele fez, que está sendo cobrado na sua casa, até na sua casa, no seu estabelecimento, ele pode se discutir, tanto administrativamente, para que pare, cesse essa conduta que ele considera irregular, como posteriormente na via judicial, também em busca da indenização. Então, você ser notificado por carta, que se você tem uma dívida que por qualquer motivo você não pôde pagar, vamos falar da dívida devida, né, da dívida que realmente existe, e aquela que está inadimplida, está vencida, você não pode pagar, que é a que gera maior direito para o credor. Ele tem regras a cumprir. O credor pode negativar o consumidor, pode colocar em SPC, Serasa, Boa Vista, o que quiser, pode fazer o protesto cartorário, pode entrar com ação judicial de cobrança ou de indenização. O consumidor ele não vai poder reclamar judicialmente se bater na porta dele um oficial de justiça para intimar, para citar de uma ação de cobrança ou de execução, se houver um título executivo aí extrajudicial. Tanto quanto ele não vai ter do que reclamar se bate na porta dele um oficial do cartório, um serventuário do cartório, para apresentar ali o protesto cartorário, ou se chega uma cartinha do SPC, um comunicado do Serasa, do Boa Vista, ele não tem do que reclamar. Isso aí são as formas normais, legais de cobrança. Agora, ficar ligando, manhã, tarde, noite, na madrugada, o tempo inteiro, mandando gente para a porta da sua casa. Temos casos aqui em Caicó, onde aquele agente de cobrança vai e senta no estabelecimento da pessoa, fica sentado na porta esperando, causando constrangimento, causando desconforto. Isso aí já não é permitido pela legislação. Isso aí já vai dar um direito a esse consumidor, mesmo que ele esteja devedor, mesmo que ele esteja incorreto, né, para com aquele credor, ainda assim pode dar um direito reparatório, que pode culminar no final até com a compensação de dívidas, se for o caso. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Como sempre, Marcos, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço e até a próxima terça-feira. Quem está aqui lhe mandando aqui um forte abraço é a Raimunda Lopes, né? Diz que você é um grande profissional. Muito obrigado, dona Raimunda, muito obrigado pelo reconhecimento. Estamos aí na luta, né, tentando fazer direito a nossa obrigação, né, sem percalço, sem atrapalhos. A nossa intenção é simplesmente fazer aquilo que a lei manda. Esperamos conseguir cumprir. 8h25, confirmando.